Pessoal, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar um pouco sobre a viabilidade financeira do manejo florestal sustentável. Meu nome é Guilherme. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre os conceitos básicos, como que a gente enxerga hoje o manejo florestal sustentável, sobre sua viabilidade. A gente sabe a sua importância ecológica, a sua importância para a manutenção de espécies, mas a gente tem todos as partes que se referem, toda a parte econômica para a sua exploração, que existe uma questão por trás, né? A gente não sabe necessariamente sobre a sua viabilidade. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Antes da gente começar, eu sou engenheiro florestal, também tenho um mestrado em ciência florestal. Atualmente eu estou terminando meu doutorado na engenharia florestal na UFLA e também sou professor na área de economia florestal e inventário florestal, certo? Então, para a gente começar um pouco, pessoal, eu queria trazer essa discussão, né? O que é o manejo florestal, né? O manejo florestal ele é definido, então, pela gestão da floresta, né, para a gente obter benefícios econômicos, sociais e ambientais a partir de produtos madeireiros e não madeireiros, considerando aí as limitações dentro dos sistemas. Então, a gente pode defini-los como serviços ecossistêmicos, né? Os serviços ecossistêmicos aí muito importantes para a manutenção da vida na Terra. E a gente tem, né, como 4 pilares aí do manejo florestal sustentável, podemos dizer assim. Isso é uma coisa que eu gosto de trazer para essa reflexão, né, que é os serviços de provisão, regulação cultural e suporte, e sem eles não seria possível o manejo florestal sustentável. Então, o manejo florestal sustentável, além de fornecer matéria-prima para a produção, ele garante também a manutenção e conservação de espécies, e tem todas as características por lei, né? Então a gente vai ter as explorações lá que vão ter os DAPs mínimos, principalmente considerando a Amazônia, né? Então vai considerar as limitações do ecossistema, e é bem importante esse tipo de conceito dentro do que a gente aborda dentro do manejo florestal sustentável. Para realizar uma manejo florestal sustentável é necessário a concessão florestal. A concessão florestal é por meio dela que a gente vai conseguir, né, a liberação. As terras onde a gente tem o manejo florestal sustentável, principalmente são de toda forma pertencentes à União, então é a forma que o governo tem de fornecer produtos para o mercado florestal. Então a gente tem como definição, né, uma delegação onerosa feita pelo poder concedente, no caso o governo, ou alguma outra instituição, do direito de praticar o manejo florestal sustentável para a produção aí de produtos e serviços florestais em uma unidade de manejo florestal. Então a gente tem, por definição, aí, as UMFs, onde por meio de um processo licitatório. Então, as empresas vão lá, entram no processo licitatório pela concessão, eles abrem as concessões, né, geralmente em grupos de UMF, então às vezes tem 4, 3, teve uma mais recente que agora foi 4, aí as empresas podem concorrer a essas concessões, né. Teve aí, exemplo, se você tem uma empresa que mexe com manejo florestal sustentável, né, você pode concorrer às 4, né, por exemplo, nesse caso, eu não lembro o nome dela agora, mas era na Amazônia. E aí tem que atender às exigências aí do edital, da licitação, e demonstrar a capacidade de executar o manejo florestal pelo tempo determinado. Geralmente esse tempo é em torno de 30 anos, né? 40 anos, então vai variar, mas é um tempo longo, então a gente, que essas empresas podem explorar essas áreas. Com isso, a concessão florestal ela fomenta não só, né, a produção, mas ela vai fomentar a geração de emprego e também fomenta a conservação das florestas. Mas vai desmatar? Sim, mas aquilo está dentro de um estudo feito
onde é possível ter uma regeneração e manter espécies, porque quando a gente tem o desmatamento ilegal, ele não considera nada, ele só é feito e é isso aí. Então, o manejo florestal sustentável, ele tem esse benefício, né, essa concessão, a concessão tem esse benefício, né, de ter essas obrigações, né, por contrato, né, de que eles não podem explorar totalmente, né, a área em questão. Então, é uma coisa que é muito benéfica, tanto no ponto de vista jurídico para a empresa e também para o meio ambiente, também para o governo, que também vai gerar renda, né, local, né, porque a mão de obra que vai ser instaurada vai ser a mão de obra local, principalmente em locais onde é feito, né, o corte manual e não com máquinas, né. Existem concessões comunitárias também, onde é entregue para uma determinada comunidade uma concessão e ela explora aquele local e em troca a gente tem a geração de emprego e renda, né? Nesses casos são mais difíceis, mas a gente já pode adiantar dentro desse processo, né? Uma concessão florestal comunitária ela tem custos menores, né? Então mostra um pouco que a viabilidade econômica do manejo florestal sustentável em áreas comunitárias é menor. O Brasil possui aí aproximadamente 488 milhões de hectares de florestas naturais, sua maior parte aí vão pertencer ao Estado, né? Aproximadamente dentro dessas 488 milhões, 311 milhões de hectares de florestas públicas são cadastradas, né? E dentro desse percentual de 311 milhões, cerca de 92% está localizada aí na Amazônia, né? Então a gente vê essa concentração muito grande, né? Uma área que precisa ser protegida. A gente sabe a importância, né, desse processo, das mudanças climáticas também, tudo isso influencia dentro desse ponto. Então o manejo florestal sustentável é mais do que necessário, né? Até mesmo porque a gente precisa da madeira, né? A gente precisa produzir, né? A gente tem que desenvolver, mas a gente também precisa conservar para garantir uma produção sustentável por muitos anos, né? Porque não adianta nada a gente querer sair cortando desenfreadamente, porque eu quero ganhar um dinheiro aqui e daqui a 10 anos não vai ter nada e é isso. E é isso, um abraço. Porque as florestas nativas, a gente sabe, né, que ela tem um crescimento demorado, né? Então, por exemplo, quando a gente faz o manejo florestal sustentável dentro de uma área, a gente divide as áreas em talhões, né, que vão ser cortados. Então, eles vêm, né, fazendo esses cortes e tudo mais, e aí chega um determinado tempo que, por exemplo, cortou o talhão de cá. Aí vamos fazer um exemplo hipotético. Cortou o talhão de cá, aí tem esse talhão aqui. Então, por exemplo, cortou de cá. Daqui a tantos anos, eles vão voltar e vão cortar esse talhão. Quando eles cortarem esse talhão, esse aqui já vai ter crescido, já vai ter atingido a altura, o diâmetro mínimo, né, para ser cortado. Então, eles vão fazendo esse rodízio na área. Então, quando a gente tem uma exploração por 30 anos, por exemplo, as áreas, às vezes, as árvores lá que você não cortou dentro desse talhão, que não tinha DAP mínimo, agora já tem. Então, por isso que é preciso ter um planejamento, né? E aí, o que acontece no desmatamento ilegal? Não tem isso, não tem esse controle, não tem nada. É só cortado e é feito de qualquer jeito, não tem nenhuma assim, segurança para o trabalhador, é feito de qualquer maneira. Eu vou mostrar umas imagens, né, para vocês, um comparativo, e é uma coisa complicada, né? Mas voltando, né, a gente tem as florestas públicas que elas são classificadas em 6 categorias, né? Então a gente tem lá terras indígenas, que é as principais, né? Que é aí onde a gente entrega o manejo florestal comunitário, áreas que não são destinadas, né? Estão ali mais para conservação, unidades de conservações federais, florestas públicas estaduais. Então a gente tem dois tipos também, né? Unidade de conservações federais é onde a gente vai ter com a concessão federal. Aí tem as concessões estaduais também, né?
e tem as áreas que estão para uso comunitário, né, que tem uso de diversos tipos, e áreas militares. Então a gente pode observar no nosso mapa aqui, ó, que a gente está tendo então, né, deixa eu ver se eu pego o meu computador, a concentração muito grande aqui, né, no norte do país, né, principalmente na região da Amazônia, né, então é um potencial muito grande, né, da Amazônia para as florestas aí, para o manejo florestal sustentável. A gente vê até algumas pequenas áreas no restante do país, mas mais concentrada nessa região norte. À direita também a gente vai ter um gráfico, né, da evolução dos cadastros. Então a gente vê nos últimos anos aí teve uma evolução grande no cadastro, né? É muito importante que essas florestas sejam cadastradas a fim de mapear, né, porque hoje a gente vem desenvolvendo muitas tecnologias aqui para identificar aí mapeamento em tempo real de desmatamento, queimadas. Então é muito importante que a gente tenha esse cadastro para poder ter uma facilidade de identificação, né? Para ter uma rápida ação, né? Então é muito importante isso. Então, em cima do gráfico, à direita, a gente consegue observar, né? As áreas florestais ali cadastradas. Antes a gente tinha algumas florestas de forma geral e depois a gente começou a ter as florestas que começaram a ser cadastradas. E é muito importante, ressalto, né, esse tipo de cadastro, né, principalmente para utilização em pesquisas, né, e também por parte do governo também. Aqui eu trago algumas imagens, né, de uma extração ilegal, onde a gente tem uma concessão florestal, aqui a zona de Jacundá, desculpe se às vezes eu falo uma pronúncia errada, mas a gente observa, né, como que é feito ali o planejamento das estradas, né? Onde a gente tem um lado onde a gente está com tudo planejado para evitar custos, garantir um escoamento mais rápido. Na extração ilegal a gente vê uma coisa totalmente desordenada, onde não tem nenhum planejamento, o risco de acontecer acidentes. Aí, olha para vocês verem, o manejo florestal sustentável não só abrange, né, toda a parte ecológica, toda a parte de segurança para as empresas, mas também para a segurança de quem está trabalhando, né? O desmatamento ilegal não está nem aí. Se você foi picado por algum inseto nisso aí, você se vira, não tem o que recorrer. Já no manejo florestal sustentável já tem, né? Você já tem ali os seus direitos podem ser garantidos, né? Então são situações bem diferentes. Aqui a gente pode ver também, né, um outro exemplo, o corte seletivo. A gente vê aí algumas áreas como algumas clareiras no manejo florestal, na extração ilegal. É feito o corte total, não tem nenhum controle, só visam a retirada da madeira de forma ilegal, não se preocupam com a regeneração, com a manutenção das espécies, não tem um estudo por trás. Então a gente mostra que é meio complexo, né, a forma que é feita, né? E aí você pode pensar, mas é viável mesmo com estudo fazer? Então, é aí que entra a parte de uma organização, né? Uma organização, ela vai planejar todo passo a passo. Claro que vão ter situações que fogem no controle, para garantir que exista uma viabilidade, né? Porque se a gente não acaba não tendo esse controle, a viabilidade cai por terra, né? Então, eu tenho quase certeza também que esse desmatamento ilegal, eles também dão muito prejuízo também, né? Porque pode acontecer também do manejo florestal sustentável, da concessão ter prejuízo também, né? A gente está lidando com uma floresta, pode não ter tantas espécies atrativas, é o que mais acontece, pessoal. Esse é o principal problema. Às vezes você pega uma área que não tem tantas espécies com alto valor, vou mostrar um pouco à frente essas questões de valores. Então pode acontecer de que nessas áreas a gente tenha um baixo rendimento das florestas, florestas com DAPs pequenos que não rende, alta mortalidade, espécies mortas, né? Então são situações que podem acontecer, estão sujeitas às empresas, né? Já no desmatamento ilegal,
você vai ter problema, que você não tem uma segurança jurídica sobre o seu produto que você está comercializando. Você pode simplesmente perder o seu produto, né? Em uma fiscalização, algum, a polícia encontra, né? Então, é um problema. Então, além de ter o problema ecológico, né? Não garantir a manutenção das espécies, é um problema, né? Mostra o tanto que é importante esse tipo de organização. Sem contar que quando a gente tem áreas com concessão florestal perto, o desmatamento ilegal ele acaba não sendo tão presente na região. Eu vou mostrar um dado à frente sobre isso. Mas aqui mostro também um exemplo para vocês, né, a organização. Uma empresa que tem a concessão, ela vai organizar o seu pátio para poder fazer o quê? Para poder facilitar a retirada, né? Quando a gente observa a extração ilegal, é feito de qualquer forma, não tem um planejamento por trás, os trabalhadores é, acabam tendo problemas, né, durante o processo de extração, não é um processo de extração rápido, acaba sendo demorado, então se você já tem um escoamento rápido da floresta, você já acaba desencadeando umas atividades mais rápidas, você já tem seu mercado pronto para poder consumir a madeira, a extração legal, você tem que ter a pessoa tem que se preocupar com fugir da fiscalização. Cara, é muito trabalho, então assim, não vale a pena, né? Queria que fosse, né, todo mundo legalizado, né, para a gente poder fazer um trabalho legal, né, em torno disso, né? Mas são situações que acontecem e que a fiscalização tá melhorando, né? Tá cada vez mais aprimorando, né? E é uma coisa que não é fácil também, né? Você mexer com essa questão de extração ilegal, né? Dá muito problema, principalmente casos aí que envolvem polícia. Então, assim, não é o nosso foco aqui, mas que você tem um controle mais rápido, né? Outra questão aí é a construção de estradas, pontes, né? É uma coisa que facilita muito o transporte. Um local que não está adequado, você corre risco do caminhão tombar, se atrasar o processo. Quando você tem uma estrada limpa, né? Você acaba tendo um processo de escoamento da madeira muito mais rápido. E é muito importante isso, pessoal, muito importante. A logística, o transporte é uma coisa muito cara, principalmente se sua fábrica fica longe. Então é muito importante ter o escoamento mais rápido dentro do manejo florestal sustentável, né? Justamente por conta do preço, que acaba sendo muito impactado, o preço oscila muito, né? Outro exemplo aqui, estradas que se destroem com a chuva, quando não são bem feitas, além do risco de acidentes. Você tem, por exemplo, você precisa de levar os trabalhadores para um determinado local, acaba que a estrada não consegue chegar. Então você vai ter prejuízo, você não vai conseguir garantir que você vai ter uma produção, né? O desmatamento ilegal, por mais que a gente está falando aqui que é uma coisa ruim, né? Por exemplo, pensando na viabilidade da empresa, né? Porque na verdade não é uma empresa, né? Mas pensando numa uma empresa que não tem uma organização, uma empresa que tem uma organização, você não vai parar a sua atividade por conta que você não planejou sua estrada para chegar no seu local. Mas a extração ilegal é um exemplo disso, né? Acaba que não oferece benefício nenhum para o meio ambiente em si, né? Então acaba sendo muito mais desvantajoso em diversos termos, né? Aqui a gente já vê também situações sociais, né? Locais para comer, a gente vê a diferença de um para o outro, né? Um local mais confortável, um local que a gente tem um cuidado maior, o funcionário se sente mais à vontade do que um local onde nem totalmente improvisado, se começa a chover já fica difícil, já tem que, né, evitar, já não é possível voltar a trabalhar, então você já não tem um local adequado para se abrigar,
Dificilmente esses locais têm banheiros adequados para poder utilizar. Então, quando você tem uma estrutura boa, água potável, né, você já facilita todo o processo. Tudo isso, pessoal, impacta, porque, por exemplo, aqui a gente está vendo legal, né? Mas se você tem uma empresa que você não tem legalizado essas coisas, e você não tem um mercado tão bom, você tem uma dificuldade de mão de obra, né? Então isso atrasa seu trabalho. Então isso vai diminuindo a sua viabilidade, porque você vai ter seu tempo está passando, o tempo de concessão está rodando, então você precisa manter os trabalhadores, né? Então quando você tem tudo organizado, você consegue manter uma estrutura, você consegue manter o trabalhador dentro da sua atividade, né? E é o que aquele dado que eu falei, né? Menos de 6% das invasões observadas em unidades de conservação são em áreas de concessão, né? Então, a gente vê o impacto da concessão florestal dentro das unidades de conservação, né? Então, diminui as invasões são bem menores, as invasões acabam acontecendo em áreas que não têm concessões florestais. Existe, pessoal, uma parte de gente que fica fiscalizando, né, essas áreas para evitar de que pessoas entrem nessas áreas para promover o desmatamento ilegal, né? Porque se entra, está retirando um produto que é seu, né? Então é um problema, né? E precisa ser fiscalizado, né, por parte até das empresas. Então, olha para vocês verem, até isso é um custo. Né? Até mesmo empresas que possuem plantios silviculturais hoje no Brasil, como o eucalipto, também tem essa parte de fiscalização, porque o pessoal rouba madeira, né? E é um problema complexo, ainda mais o pessoal costuma falar que existe muito problema de brigas, enfim, tem diversos problemas nessas situações aí, quando a gente fala do manejo florestal sustentável. O órgão que é responsável, então, né, por fazer essa parte da gestão, né, é o Serviço Florestal Brasileiro, é o órgão do Ministério aí da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que tem como missão de promover o uso econômico sustentável das florestas brasileiras, com vista aí a integrar o desenvolvimento na base florestal na agenda econômica e estratégica do país. Eles fazem aí atividades de pesquisas, informações florestais, concessões florestais, fomento a inclusão e também o CAR. Para quem não sabe, o CAR ele foi uma ideia própria da UFLA, né, de alunos ali da UFLA e do corpo docente que desenvolveu o CAR, né, que em parceria com o Serviço Florestal Brasileiro ele foi desenvolvido. Então, o Serviço Florestal Brasileiro é quem faz toda essa parte de gestão territorial, né, as concessões florestais entram nisso, né, para o fomento do manejo florestal sustentável. Então, quando eles abrem lá uma edital para concorrer, as pessoas precisam, quem entra, pessoal, nesse edital e quem ganha, eles precisam pagar pelo custo daquele edital. Então, o manejo florestal sustentável ele já começa dando prejuízo, né? Então, a gente tem um payback alto, né? Ele demora a ter um retorno ali. Para quem não sabe, o payback é o tempo de retorno, né? Quando você investe um dinheiro em alguma coisa, a partir de quanto tempo você vai ter o retorno. Então, por exemplo, você investiu R$ 10 no negócio, aí no primeiro mês você não teve o retorno, no segundo mês você já teve o retorno de R$ 2, no outro você já teve um retorno de 2, depois você teve um retorno de R$ 1, depois você teve um retorno de 5. Então, a gente tem esse tempo aí que a gente obteve o retorno de payback e a partir dali, vamos dizer assim, um lucro que a gente está tendo já em cima do projeto, né? Aqui eu trouxe umas etapas aí do manejo florestal sustentável para a gente conhecer um pouco o escopo, né, de como que acontece. Entra lá a parte de licenciamento, onde é feito toda a parte, né, que acontece antes mesmo de começar tudo, né, começa lá as etapas pré-colheita, que é o planejamento, aí vem toda a parte digital acontecendo, entra com as partes de licenciamento, planejamento de como que vai ser, parte isso considerando que a partir do momento que o edital já foi vencido por uma determinada empresa, né? Então aí começam as etapas. Então vem o licenciamento,
Aí depois vem a construção da estrutura, como estradas, pátios, estocagem. Depois planeja o corte, faz o corte necessariamente. Aí vem com arraste, pode ser feito com máquinas. Isso tudo tem custo, né? Você vai escolher por corte manual, corte mecanizado, arraste, como que você vai fazer, tudo isso é pensando nos custos, né? Locais de difícil acesso, aí vai ter que levar de fato um corte manual via motosserra, transporte, como que vai fazer, onde que vai ficar o pátio, distância, pátio central. Então tudo isso, pessoal, é importante ser feito um planejamento, né? E essas empresas não têm, não têm nem um pouco de planejamento em cima disso. É um problema. As empresas florestais hoje, né, de celulose, carvão, acredito que também elas investem muito no planejamento, muito. Então a gente tem lá, aí depois vem as etapas, né, de comercialização. Então cada um vai ter uma característica, né? Tem lugares que vendem a madeira no pátio, tem lugares que fabricam, né, cortam, processam a madeira e vendem. Então cada um vai ter sua configuração. Isso é quando a gente faz, né, o corte da madeira e já vende um produto em si, você já agrega mais valor, né? Tudo isso influencia. Eu trouxe aqui para vocês alguns custos não, né? Ainda estou na parte aqui de atividades que são feitas dentro do manejo florestal, né? Para vocês terem noção de como que funciona um pouco, né? Mas é mais uma coisa mais básica, né? Então a gente tem as fases lá pré-exploratórias, delimitação das UTs, abertura de picadas, microzoneamento, inventário 100%, corte de cipó, digitação, processamento de dados, seleção de árvores, elaboração de mapas. Então, tudo isso, pessoal, acontece antes, né? Então, isso é uma coisa que é custo, porque vocês vão precisar pagar alguém para poder fazer isso, né? Então, é uma coisa que precisa de um um planejamento muito bom, né? Ter uma equipe muito boa, né? Monitoramento de crescimento, avaliação de danos, inventário amostral, tudo é feito antes de entrar. Depois, quando a gente já entra na parte, né? Foi aqueles fluxos que a gente viu, então a gente já vem abertura de estradas e pátios, derrubada, arraste, operações de pátio, secundários, traçamento, empilhamento, transporte primário, baldeio, operações de pátio ali. Então, isso aí, nesse caso aqui, nesse trabalho que eu peguei essa tabela, a gente tinha o transporte rodoviário e hidroviário. Então, olha para vocês verem, eles usavam o transporte via barco, né? Desse processo. Então, eles viram lá que fazia mais sentido fazer esse transporte via barco pelo fato do custo, né? Aí depois, isso ao final, né? Remediações de parcelas do manejo florestal sustentável, tratamento silvicultural pós-colheita, manutenção de infraestrutura, monitoramento das atividades. Então tudo isso entra e é muito importante que tenha essas atividades, né? Não pode ser feito de qualquer jeito. Assim, de certa forma, pessoal, do manejo florestal a gente não sabe muito sobre a viabilidade dele, né? A gente tem noção, algumas pessoas comentam que a gente tem problemas, né, de levantamento de dados, porque eles não têm um controle muito grande, né. A gente tem custos altos no processo de licitação, que é para os editais, né, eu vou mostrar um pouco para vocês, e também tem problemas com o inventário, como por exemplo nossa imagem aí, né, às vezes tem muita árvore morta, árvore oca, que não tem madeira por dentro. Aí isso tem uma produtividade baixa também, então isso acaba tendo um problema. Então você planejando um volume X para ser processado, você processa menos 2x, então isso impacta no seu lucro, no seu VPL, né? A gente também tem uma mortalidade muito alta dentro do manejo florestal sustentável, né? Que isso afeta, né, a nossa viabilidade econômica ali. Então, é muito importante que esses estudos sejam desenvolvidos, né, que as empresas se organizem mais. Já conversei uma vez com uma pesquisadora, que ela comentou que quando ela foi pegar dados econômicos com o pessoal, que eles entregavam notas, tipo, a gente não tem um controle, uma planilha com
tudo calculado. Não, eles vão fazendo as coisas, às vezes vão fazendo e acham que o negócio está dando lucro, mas na verdade não está. Então eles vão e mantendo ali, acontecendo daquela forma, só para se manter mesmo, e vai indo. Então eles não têm uma preocupação com isso. E às vezes pode estar atrelado aos preços, a forma que é a produção, né? Aqui eu coloquei, pessoal, as diferenças entre o manejo de nativas e plantadas, né? Qual que é os custos envolvidos nisso, né? Planejamento, então de nativa a gente tem um custo alto, né? Pelo fato de ter um plano de manejo atrelado, que varia muito de área para área. O inventário florestal tem um custo mais alto, né? Pelo fato também da característica mais heterogênea às vezes, né? Infraestrutura e acesso também é mais alto, porque você precisa ter um planejamento maior, né? A exploração, a colheita também, né? Às vezes você precisa fazer um corte manual, você precisa arrastar a madeira daquele local de difícil acesso, é um problema também. Já acontece que para plantadas, todos esses pontos são menores, né? O transporte é mais limitado, tem que usar às vezes animais, tratores mais leves, não florestas plantadas já tem um maquinário que já tem, apesar de ter um custo mais alto, porém é mais rápido, né? Então tudo isso impacta, né, no tempo, o desdobro, às vezes nas nativas ali, manejo de florestas nativas pode ser feito localmente, mas as serrarias elas são móveis, né? Então isso tem um custo atrelado a isso. As plantadas tem um fixo, geralmente eles fixam, né? Então isso tem uma produtividade maior, um menor custo ali, de forma geral. A reposição e regeneração acontece de forma natural, mas dentro do manejo florestal sustentável requer um monitoramento mais prolongado. Você tem que ter paciência para esperar aquela área se regenerar, porque é lento. Já nas plantadas é muito mais rápido, né? Com 5 anos você já consegue cortar novamente. O monitoramento e auditoria tem um custo mais alto, nativas, difícil acesso, monitoramento, coisa que é diferente da plantada, já é mais fácil os monitoramentos. A gente tem um custo aí operacional de cerca de R$ 2.400, R$ 4.000 por hectare, dependendo ali do acesso e também da biodiversidade, isso influencia muito, né? Já nas nativas, nas plantadas, a gente tem um custo aí de 800 a R$ 1.500 por hectare. E os principais fatores que aumentam os custos, né? A diversidade de espécies, restrições legais, baixa densidade de árvores comerciais, distância, topografia, os custos, né, de plantio, manutenção inicial, mudas nos insumos, então tudo isso são coisas que influenciam. Eu trouxe aqui para vocês essa tabela, onde a gente tem aqui alguns valores, né, para a gente observar, né, de espécies, né, e a gente pode observar, né, esse EVF, pessoal, é volume fracom. A gente observa que às vezes a gente tem uma área que tem valor maior, né, a gente pode ver essa espécie aqui, ela tem um preço maior por volume, né, do que comparado a essa, porém essa aqui tem um volume maior, né, então você consegue arrecadar mais, né, o volume dessa aqui está baixo também, então por exemplo, olha, essa aqui, volume baixo, mas alta ocorrência, né, então é leve, mas só que aí, por exemplo, áreas com esse angico vermelho aqui, por exemplo, o valor mais alto, porém não tem uma alta ocorrência, você não consegue comercializar tanto, né? A outra, vamos ver aqui outra espécie que a gente tem, olha, essa aqui, ó, maçaranduba, um bom valor, alta ocorrência, então já é um ponto positivo, né? Então que a gente vai observando, e essas características, ó, essa aqui, ó, pouco volume dela ocorrendo, um preço até razoável comparado às outras, né? Olha essa aqui, ó, louro faia, alto valor por volume, mas a ocorrência é muito baixa, né? Então é um problema que acontece, e esses valores podem oscilar bastante, né, dentro do mercado. Então é muito importante que eles tenham consciência disso, né? De que
depende, o manejo florestal sustentável depende muito, né, desses valores para garantir essa produtividade. Então, eles têm conhecimento da área, né, para poder garantir que eles vão ter uma produtividade boa. Eu trouxe aqui três, né, três tipos de manejo florestal sustentável, que são concessões comunitárias, estadual e federal. Então, a gente pode observar que os VPL, para quem não sabe, o VPL é o valor presente líquido, que é o principal indicador do ramo econômico, onde a gente pode observar que no comunitário a gente teve um lucro de 8 milhões aí, no concessão florestal estadual e federal a gente viu que a gente teve um prejuízo, pessoal. Olha para vocês verem, né, o quanto que aí mostra para a gente que esses valores eles fazem a concessão estadual aí e federal, porém tem esse problema. O que acontece, né, pessoal, dentro dessas concessões? Eles têm um custo muito alto de edital inicialmente. Então, por exemplo, quando eles começam lá, eles ficam cerca de 3 a 4 anos sem receber nada, por causa que eles estão fazendo todo o processo de licitação. Já o comunitário, não, eles não têm que se preocupar, eles só vão fazer a parte de corte, então por isso que tem viabilidade. Né? A gente não sabe muito sobre a viabilidade, existem muitas coisas que ainda estão meio que escondidas. Né? Ali a gente tem o VAE, né? Que é o valor anual equivalente, ou RLPR, Receita Líquida Periódica Equivalente, que é o valor anualizado. Então a gente vê essa distribuição neles também seguindo a mesma lógica. A gente vê, olha, o custo médio de produção da concessão federal muito alto. O custo médio de produção é calculado, né, pelo volume, pelos custos dividido pelo volume. Então a gente vê um custo muito alto na federal. As empresas precisam ter uma estrutura muito meio que pronta já para poder atender essas demandas, né, por madeira. A gente já vê o custo comunitário, o custo médio de produção é muito baixo, né? Então a gente vê que o tanto que isso é muito mais benéfico o comunitário, né? O manejo florestal sustentável é muito importante, principalmente no ponto de vista de produção de emprego local, questão social, né? Mas ele, para as empresas em si, as empresas precisam ter uma viabilidade positiva, né? Senão fica difícil as empresas continuarem, as empresas pode simplesmente não conseguir e largar. Então, e aí gera o prejuízo, né, para o governo que abriu aquele edital e às vezes a empresa não consegue pagar e é um problema. Então, é necessário sempre um controle maior. Por isso que a gente precisa estudar mais essa manejo florestal sustentável. As empresas precisam estar abertas a fazer esse planejamento, porque eles não veem como que acontece, mas é o que ocorre, né? Então, às vezes as empresas estão crescendo, tem grande mercado, principalmente para exportação, né? Então é muito importante que se tenha. Às vezes pode ser viável mais a venda da madeira em pé, o processamento de madeira pode ter um alto custo e diminuir a viabilidade. Então, você ter uma fábrica, né, você vender a própria madeira ali já cortada, né, em pé quando eu coloco aqui, mas na verdade ela é cortada, né? O transporte tem um alto custo, então estabelecer estradas lá é muito importante. E também o processo de licitação é muito burocrático, tem um custo alto, né? É muito importante ter esse controle, saber qual que é esse processo licitatório que a empresa que ganha a concessão, ela precisa pagar o custo do edital e não é barato. Então, ela tem que entender que ela, de início, ela precisa investir para poder fazer o processo de licitação. Então, é muito importante esse tipo de análise, né, do manejo sustentável para que ele possa continuar ocorrendo, né? A gente precisa dos produtos gerados, né, mas a gente também precisa combater o desmatamento, como a gente viu, né? Cerca de 6% ali das invasões acontecem nas áreas, apenas 6% acontece nas áreas que tem, né,
as concessões. Então, as concessões são uma forma também de combater, né, o desmatamento ilegal, assim também fomenta, né, o emprego local, o fomento de políticas públicas, né, e é muito importante isso também para o setor florestal. Gostaria de agradecer a todos pela atenção, de por ter chegado aqui até o final. Gostaria de agradecer ao Conaflor pelo espaço para falar um pouco sobre o manejo florestal sustentável. Deixo aqui o meu e-mail, caso alguém queira tirar alguma dúvida, né, esclarecer algumas coisas sobre o manejo florestal sustentável. Ficaria muito feliz em receber a sua mensagem. Certo? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.